Movimento que pensa, a importância da cognição motora na fisioterapia, no movimento humano e na nossa vida. Luiz Fernando, seja muito bem-vindo a mais um Physiwork Podcast. Hoje nós vamos trazer um tema bem desconhecido da maioria dos profissionais, dos estudantes, mais ainda do público geral. Luiz, seja muito bem-vindo. Como que a gente pode definir o termo cognição motora? Afinal, o quanto é importante isso para o profissional e também para o público geral? Eu acho que a gente poderia começar definindo esse assunto, entendendo que tudo que a gente faz e todo comportamento que um animal pode expressar, ele é motor. E para que eu faça qualquer coisa, eu preciso de algum nível de processamento com relação ao ambiente. Explico. Aqui nós estamos sentados conversando. Conversar é um ato motor. Eu puxo o ar, eu faço uma inspiração, musculatura inspiratória. Depois eu tenho uma expiração, que vai ser esse fluxo de ar modificado na minha garganta, e depois eu vou articular ainda mais na boca e na língua para produzir os sons. Sons esses que tu vai ouvir e tu vai reagir. Entre o estímulo, de entrada e a reação, o estímulo ambiental e a reação, existe todo um processo processo que a gente pode chamar assim de bastidores, que envolve córtex pré-frontal. Se for uma resposta motora padronizada, eu vou ter muita função de núcleo da base, eu vou ter cerebelo, e isso vai gerar uma resposta motora que é normalmente apropriada. Então, vamos de novo com outras palavras. Cognição motora são todos os processos que ocorrem dentro do sistema nervoso para que um animal, no nosso caso aqui o ser humano, possa exprimir algum comportamento motor, possa se mexer. Então, tudo que o meu cérebro pensa para que eu possa me mexer. E dentro desse contexto, o que te levou a trabalhar com a área da cognição motora, principalmente nesse quesito de estimular este trabalho? O que te levou a trabalhar nessa área? Cara, essa é uma história bem legal. Eu já estava no mestrado. Eu, naquela época, estava cogitando fazer... Eu cursava uma pós-graduação em acupuntura, que eu até acabei largando no final. E o meu projeto original de mestrado seria usar uns pontos de acupuntura para ver se melhorava a marcha de pacientes com Parkinson. No fim, foi um assunto que foi me desmotivando, achei que comecei a achar muito chato. E aí eu fui numa palestra e a pessoa que estava dando a palestra, ela disse assim, é muito interessante observar que idosos, que é a área com quem eu trabalho, idosos que começam a apresentar perdas cognitivas caem mais. Eu digo, opa, tem alguma coisa aí. E aí eu comecei a mexer nesse tema. Ainda era um tema que na fundação não era pesquisado. O meu professor na época, o Philip Stiger, que é um excelente professor, um cara sensacional, me disse, vai, vamos lá, vamos pensar um projeto e vamos tentar ver o que a gente faz. Vamos tentar tirar leite de pedra, porque já estava correndo, já tinha submetido para a Plataforma Brasil outro projeto. Eu estava um ano, no último ano dos dois, eu disse, vou começar tudo de novo. E aí a gente fez 2 projetos. O primeiro foi uma meta-análise, onde a gente tentou entender quais eram os efeitos do exercício físico sobre os sintomas cognitivos de idosos com declínio cognitivo leve, que é o estágio entre a cognição normal de um idoso e a demência. Existe esse gradiente entre a pessoa que é saudável, normal, e a pessoa que está aquela camada, que esquece tudo. Antes disso, tem um intervalo. E nesse intervalo a gente observou que, através da nossa estatística, que fazer exercício melhorava a cognição. Não absolutamente todos os aspectos da cognição, porque existem uns construtos teóricos que se usa para entender melhor a cognição, e a gente pode entrar nesse aspecto logo em seguida. Mas, para facilitar, a inteligência fluida, memória RAM e a inteligência cristalizada, o HD. O exercício físico melhorava o RAM, memória RAM, então o cérebro passava a operar com um pouco mais de agilidade. Concomitante a isso, a gente fez um outro projeto que era para ver o outro lado, o quanto
tarefas mentais interferiam no desempenho de atividades motoras. E aí a gente tinha um projeto que era, a gente solicitava que o idoso caminhasse, fizesse uma curva e voltasse para a posição original. Quase como um TUG, só que é um pouco mais aberto. Em vez de ser a curva no mesmo ponto, ela é uma curva que tem 1 metro de raio, então é uma curva bem mais aberta. A pessoa tinha que caminhar o mais rápido possível. E aí a gente avaliou o quanto diferentes atividades mentais que a gente solicitava interferiam na velocidade, na qualidade da marcha, que a gente consegue ver pela simetria do passo, o quanto a curva era mais prejudicada do que a reta. E aí que eu fiquei completamente fascinado pelo assunto, porque existe todo um aspecto do controle motor que ele pode ser observado da periferia para o centro ou do centro para a periferia. E ele tem uma conversa do centro com a periferia muito constante e que, pelo menos na minha época de formação, isso ficou um pouco esquecido, assim, ou pelo menos não foi explorado de uma forma que eu tenha conseguido entender. Vou dar o exemplo do fuso muscular. Né? O fuso muscular, todo mundo viu, aquela coisa. Estira, contrai. Para quê? Por quê e quando? Tá, então, sempre que eu estiro o músculo, ele contrai? Não. Não é sempre. Por que às vezes funciona, às vezes não? Porque eu tenho uma intenção que vem de cima e vai modular essa função do fuso. Por que diabos o fuso existe para começo de conversa? Para que se uma força externa haja sobre uma articulação que recebeu uma ordem de ficar em determinada posição, ela volte para essa posição o mais rápido possível. Porque eu tenho que ter um controle periférico caso eu perca o equilíbrio. Um exemplo disso é, tô lá tentando abrir um vidro de picles. Aí eu gosto muito de picles. Eu vou abrir o vidro de picles e ele tá duro. Famoso pepino, gente. Desculpa. vou abrir lá o vidro de pepino, chamo minha mulher, ela vem, afrouxa para mim, daí eu vou lá e solto. Na hora que eu solto, no momento que rompe com a resistência, a tendência é o meu movimento exagerar, uma amplitude que eu não tinha planejado. O que vai acontecer? O meu braço vai, meu punho vai e ele volta. Eu nem percebi, eu não dei comando de ir e voltar, eu dei comando só de ir. O voltar foi automático, porque tem uma estrutura dentro do músculo chamado fuso muscular que gera uma resposta de reação que ela é reflexa. Um reflexo que pode ou não ser inibido pelo centro. E aí tu vai subindo. E aí tu começa a encontrar gerador de padrão central, movimento repetitivo, caminhar, nadar, pedalar, mastigar. Tem uma ativação que eu dou o comando de disparar e ele vai. Tá, ok. E os movimentos mais complexos? Como é que diabos o sujeito que está numa quadra de basquete vê um cara pelo campo da periferia da visão, o cara está correndo por fora, eu vou presumir para onde esse cara está indo, baseado nas regras do jogo, qual é o meu objetivo, qual é o objetivo dele, para decidir se eu faço um lance longo, se eu passo, se eu faço uma finta. Eu vou me aproximar de uma barra, vou lá fazer um snatch, né? O arranco lá, o levantamento olímpico. Como é que eu sei que eu tenho segurança de fazer o movimento sem que eu vá bater com a barra no meu rosto, sem que eu vá jogar a barra para trás, sem que eu vá acertar o coleguinha e ajustar a força que eu vou fazer para aquela barra? Eu não encostei na barra, mas eu tenho uma memória, eu vou presumir o peso da barra baseado nos componentes que eu coloquei lá. Eu sei que a barra tem mais ou menos 20 quilos, eu sei que eu botei tantas anilhas. Com qual força eu vou agarrar essa barra? Eu vou agarrar essa barra com força muito maior do que a força que eu vou segurar um pequeno passarinho ou um ovo na minha mão. Porque eu sei, e o meu cérebro pensou sobre isso, então tem um aspecto cognitivo aí que vai dizer quanta força eu uso para segurar um copo, para segurar um bebê, para segurar uma barra. Quando eu vou pegar uma caixa de leite, quem nunca, né? Tinha uma caixa de leite em cima da pia. Vai lá, foi puxar, veio a caixa, putz, estava vazia. Então teve uma previsão, né? Um famoso feedback, feed-forward, né? Uma previsão do que vai ter dentro daquela caixa, que vai ter leite, vai ter um determinado peso, e a hora que eu vou puxar ela está vazia, me surpreende. Então, esses são os aspectos cognitivos, né? Memórias de coisas que eu já fiz, o que eu sei sobre o mundo, o meu ambiente, como é que eu vou controlar meu movimento para interagir com o que está na minha volta, com o que está com a barra, com o meu carro quando eu estou fazendo uma baliza, com chegar em casa
e sentir o cheiro de alguma coisa que está no forno e saber que eu vou até lá, eu começo a salivar. Então eu estou reagindo a ambientes estímulos do ambiente, entram pelo meu sistema sensorial, caem na minha consciência e a partir daí eu vou guiar o meu movimento de forma muito consciente às vezes, como no caso de fazer um snatch, é muito consciente, às vezes um pouco mais inconsciente ou mais automático, como entrar em casa e olhar e ver o que tem no forno. Não passo, sinto um cheiro, parece gorduroso, parece queijo, é sexta-feira, talvez seja pizza, vou lá olhar. Eu não preciso, isso já vem num nível subconsciente que me direciona a agir de muitas formas que às vezes eu nem sei o porquê. E dentro disso, o controle motor. Sensacional. Luiz Fernando, como que você chegou até a fisioterapia? O que te levou? A gente já sabe como é que chegou na questão motora, na questão do envelhecimento, da parte de interesse pelo cérebro. Mas o que te levou à fisioterapia? O que te levou a fazer o mestrado? Conta para nós como que foi essa trajetória e hoje como que tu te encontra. Tá, eu vou tentar ser menos prolixo nessa resposta. Não, tá tudo certo. Era 1700, pós-Guerra Fria. Não, o lance é assim, ó, eu sou disléxico, tá? Hoje em dia tá na moda ser neurodivergente, mas uma época não era legal. E eu sou disléxico, então eu, na verdade, fui realmente ficar alfabetizado aos 14 anos. E aí eu pensei na época do colégio, assim, tipo, putz, eu gosto muito de fazer exercício, eu gosto, na época eu era atleta de luta, eu gosto de essas coisas masculinas, então eu vou entrar para o exército porque eu não preciso estudar. Essa foi a minha primeira ideia. E aí eu pensei, bom, mas eu tenho que ter um plano B. Então eu vou fazer educação física, afinal de contas eu gosto de esporte. Só que aí eu comecei a fazer perguntas para os meus professores. Perguntas que envolviam neurologia, psicologia do movimento, e aí os professores não me davam as respostas que eu queria. Aí eu pensei, quem sabe na fisioterapia, né, que seria para esse aspecto um pouco mais complexo. E aí eu troquei de curso e quando eu vi eu estava formado, eu perguntei que diabos eu vou fazer com esse troço. Aí eu comecei aí, a área neuro eu gostava muito, eu entrei pensando na parte da fisioterapia esportiva, então tenho esse background também de treinamento físico, de adaptação cardiovascular. Não queria exatamente para cardio, não queria trabalhar em hospital, então gostava de trabalhar ortopedia, gostava de cardio, gostava de neuro, e acabou que as portas foram me levando para trabalhar com gerontologia, que acaba sendo, né, uma área de especialização, mas é uma especialização que ela é genérica sobre uma população. E aí eu continuei me subespecializando para chegar nesse ponto que eu trabalho basicamente com doenças neurodegenerativas, né, as demências e os distúrbios do movimento. E hoje, dentro da tua prática, como que tu vê a fisioterapia em relação ao cérebro? A fisioterapia, hoje, ela tem um ensino, ela tem profissionais que dominam o cérebro ou ela ainda é muito cega para esse lado? Eu acho que existe uma divisão muito grande entre o que é a fisioterapia cotidiana, do pessoal das clínicas de maneira geral, mesmo as clínicas de neuro, e o pessoal da academia. Dentro da academia, o cérebro tá, tudo que é possível entender está muito entendido, ou em vias de. Claro que a gente sabe, precisamos admitir aqui, ninguém sabe como é que o cérebro funciona, tá? Isso é um grande mistério, que a gente chegar aqui e disser, eu sei como é que o cérebro funciona, está mentindo. Tá? Essas são palavras não minhas, do Miguel Nicoleles, neurocientista brasileiro que criou o exoesqueleto, o sistema de chip que o Elon Musk quer revolucionar o mundo com uma tecnologia que não é dele. Fecha parênteses. Então, assim, tem uma neurociência muito forte. Na rua, no dia a dia, eu já não observo isso de uma forma tão importante. Porque tu vai conversar com colegas e tu fala sobre interferência cognitivo-motora ou interações, né, que ela pode ser positiva ou pode ser negativa, conforme a gente já mais ou menos discutiu antes. O pessoal não sabe bem do que está se falando. Eu vou conversar sobre os princípios da facilitação neuromuscular proprioceptiva.
Por que no FNP diz que tu começa um movimento, um dos princípios é lá fazer aquele estiramento? Por causa do fuso, a gente acabou de conversar. O paciente tem a intenção, uma ideia de manter uma posição. Se eu estirar e depois for fazer um movimento, eu estou ativando o fuso, já está com o músculo pré-ativado para fazer o movimento que eu quero. Mas parece que aí sim, entre esse conhecimento fundamental e a prática clínica, fica assim uma situação de quase uma penumbra, que não se enxerga muito na distância. Hoje, dentro dessa perspectiva de gerontologia, de doenças, vamos dizer, do envelhecimento, quais as principais doenças que tu tem tratado? Parkinson, Alzheimer, ELA, dentro da tua prática. E, adicionando uma pergunta, qual a mais que tu considera mais complicada? Tá. É que assim, demências são várias, tá? Vamos começar do começo. Tá, vamos começar do começo. Vamos lá, o que é demência? Agora sim. Vamos lá. Até sentar direito. Demência é um diagnóstico... Eric, essa vira corte. Demência é um diagnóstico guarda-chuva. Tá? Demência é uma síndrome, não é uma doença. Então, por exemplo, uma pessoa que tem a doença de Alzheimer pode morrer muito idosa sem desenvolver a demência de Alzheimer. Porque demência inicia a partir do momento que o dano cognitivo leva a pessoa a ter perda funcional. Isso quer dizer que a maioria dos octogenários e nonagenários que estão por aí com cuidador em casa tem um grau de demência? Sim. Sim, é exatamente isso que quer dizer. Mas a minha avó foi diagnosticada, ela tem problemas de memória, mas ela mora sozinha, faz tudo, usa o telefone celular, ótimo. Ela tem um esquecimento que pode ser natural da idade, que não necessariamente é uma demência. Demência tem a ver com funcionalidade. Dentro das demências, a gente tem a mais comum, mais frequente, é o Alzheimer. Depois eu tenho a demência vascular, que é uma alteração vascular, é uma doença cardiovascular, que vai causando dano ao cérebro, assim como microinfartos do coração, eu tenho microinfartos no cérebro, que combinados causam dano cognitivo. Eu tenho a demência de Corpus de Levy, que ela é bem complicadinha porque ela vem da família do Parkinson, então é um parkinsonismo atípico que os neurologistas chamam, onde eu tenho o distúrbio do movimento associado com a perda cognitiva. E aí tem a demência frontotemporal. Córtex frontal é o córtex que controla o nosso comportamento superior, assim, né? Os meus aprendizados, minha moralidade, meu autocontrole estão ali, né? O que o Freud chamava de superego. O superego está ali. Se eu tenho uma demência que afeta essa região, eu passo a ser levado por impulsos. Aí é um paciente que tem um hipersexualizado, às vezes é um paciente mais violento, mais agressivo, difícil de tratar. E aí os distúrbios do movimento, para mim, o que mais vem é a doença de Parkinson. Tem outros muitos que eu acabo não trabalhando até por causa da faixa etária, né? Por exemplo, pessoas com ela desenvolvem os sintomas mais cedo e não costumam ter uma longevidade muito importante. E até a prevalência é relativamente baixa em relação às outras, né? E hoje a gente já vê muitos tratamentos promissores, principalmente para Parkinson. Pelo menos se fala muito disso. Realmente, temos esse prognóstico, esses tratamentos promissores? Já tem visto alguma mudança, expectativa de vida? Como é que nós estamos? Tá, melhorou bastante, tá? Essa década e pouquinho que eu estou trabalhando com isso, melhorou bastante. Hoje se entende que são doenças que precisam de reabilitação, entendendo que isso é cuidado paliativo, tá? Não existe cura ainda. Tem bastantes estudos em muitas áreas diferentes que a gente pode em algum momento no futuro chegar lá, mas eu acho que vai ser um futuro muito longínquo. Mas hoje o que se faz é tentar mitigar o dano. Então, uma pessoa hoje bem assistida, se ela tiver bala na agulha para isso, ela tem fisioterapeuta para trabalhar a questão do controle motor, da força muscular, até porque são pessoas idosas, então todas as síndromes geriátricas, fragilidade, imobilismo, vem junto, incontinência.
Essa pessoa vai ter nutricionista, vai ter psicólogo, psiquiatra, neurologista, cardiologista, um geriatra que coordena a equipe clínica, a equipe médica, vai ter daqui a pouco fonoaudiólogo, ou fonoaudióloga, né? Sejamos sexistas, porque essa pessoa tem a tendência a aspirar. Via de regra, pessoas com demências ou distúrbios do movimento vão a óbito por pneumonia. Então, assim, se eu estou atendendo, me chamam, eu atendo só a domicílio. Né? Encontrei esse nicho em Porto Alegre e hoje eu sei que, via de regra, é porta de entrada, é menos glamour do que trabalhar numa clínica, mas eu gosto do domicílio, acho que é divertido, é legal e estar dentro da casa das pessoas me dá um controle muito maior da situação. Mas eu me perdi onde é que eu estava? Na parte se existem prognósticos para tratamento do Parkinson e como a gente evoluiu. Assim, o prognóstico ele é sempre ruim. O prognóstico ele é sempre ruim porque são doenças incuráveis. Essas pessoas elas vão evoluir mal, e evoluir mal é uma questão de tempo. Então, se eu começar a atender hoje um senhor com Parkinson, encontrar oportunidade, porque a pessoa com Parkinson ela tem dificuldade para ganhar potência, mas ela não tem dificuldade para ganhar força. E se eu preservo força, preservo massa muscular, e a gente sabe que a massa muscular ela está relacionada, é inversamente relacionada, né, com mortalidade por qualquer causa, eu consigo melhorar a vida, a sobrevida e a qualidade dessa vida por fazer um treinamento de força. Eu posso ajudar a reduzir as quedas ou postergar as quedas. Mas esse senhor ou essa senhora vai acamar. Esse senhor, essa senhora provavelmente vai ter escaras, vai ter repetições, infecções de repetição e vai ter uma pneumonia e vai a óbito. A questão é, há 10 anos atrás isso era muito rápido, muito sofrido para o paciente e para a família. Hoje a gente consegue mitigar um pouco desse sofrimento. Show de bola. Pessoal, chegou aquele momento que você vai se inscrever aqui no nosso canal, vai clicar no joinha, que nos ajuda a levar esse conteúdo para cada vez mais pessoas, clicar nesse sininho que tem aqui em cima, que aí toda vez que tiver um vídeo novo, um podcast ou qualquer outro conteúdo, você vai receber isso em primeira mão, e nos segue lá no Instagram, @physioworkrs. Luiz, em algum momento você já sentiu que a fisioterapia ainda era cega para o papel do cérebro? Essa aí nós já perguntamos, então não vamos pular essa daí. Isso aí, gente, aqui ó, vocês sabem, tem ali o Eric Jorginho, que é o nosso videomaker, e aí ele me coloca aqui os slides em ordem contrária para me testar. Como foi o primeiro contato com pacientes com distúrbios cognitivos e síndromes geriátricas? Nesse sentido, como foi o teu primeiro atendimento como profissional? Eu acho que o primeiro atendimento como profissional formado, a gente já tem muita experiência com idosos, né? Eu me formei na PUC, o centro de reabilitação, ou imagino que qualquer centro de reabilitação do país seja tomado de cabeças brancas. O Rio Grande do Sul tem é um estado com uma longevidade diferenciada do resto do país. É praticamente impossível ser fisioterapeuta no Rio Grande do Sul e não trabalhar com idosos. Até tem essas questões assim. É muito difícil eu enxergar hoje, com a formação e com a experiência que eu tenho, reconhecer um bom fisioterapeuta num generalista que não saiba lidar com idosos. Porque se tu for entrar na clínica dessa pessoa, vão ter muitos idosos. Alguns deles vão chegar com cuidador porque vão estar demenciados. A pessoa não sabe lidar com uma demência, não sabe o que fazer. Como é que eu estimulo com exercício físico para recuperar ou preservar um pouco essa cognição? Quais são as síndromes geriátricas? O que é fragilidade, estabilidade postural? Né? Fragilidade sendo essa perda de força. Eu tenho primeiro, aliás, isso é muito interessante, eu primeiro perco força, na perspectiva, primeiro denerva, depois eu começo a ter alteração de fibra muscular. Então mudou um pouco essa perspectiva, que antes dizia a sarcopenia, a perda da massa, né, da área de secção transversa. Hoje a gente já pensa primeiro em dinapenia. Primeiro tem perda de força. Como é que eu avalio essa força? Tem métricas de sentar e levantar, por exemplo, para avaliar quantas vezes a pessoa faz em 30 segundos. Ou quanto tempo leva para fazer X repetições. Então, assim, meu primeiro contato ele foi relativamente tranquilo, quando formado.
Quando estagiário, aí A gente é tá aprendendo, né? diferente, A gente tá aprendendo. aquela coisa, o cara começa a suar, saber o que fazer, tenta atacar todos os problemas ao mesmo tempo, cada nova queixa muda a conduta, fica perdido, começa... Eu sei que tem uma nova onda aí muito legal de volta para arroz e feijão, cara. Não é porque tu fez um curso novo que isso invalida o que tu sabia. E naquela época, putz, fiz um curso novo, li um novo material, peguei com meu primo uma apostila nova, e tu vai mudando conduta e tu vai frustrando o paciente, tu vai se frustrando junto. Né? Então, acho que os meus primeiros contatos como estagiário foram bastante iatrogênicos. Ah, show. E hoje existem muitos cursos, muitas formações voltadas para a área da neuro? Para a área da neuro tem bastante, tem pós-graduação, a rodo, mas aí cai naquele rol tradicional. Neuro é lesão medular, neuro é lesão do sistema nervoso periférico, neuro é AVC, neuro é paralisia cerebral. Né? Agora, curso específico que vai dizer assim, fisioterapeutas, vamos aprender a trabalhar com doenças relacionadas ao envelhecimento? Não. Não? Não que eu conheça. Sim. Né? Eu sei que tem uma pós-graduação na PUC do Paraná, que é voltada para as demências, mas ela é para profissionais de saúde. A PUC do Rio Grande do Sul tem uma em envelhecimento saudável, que é bem legal, essa eu fiz, é bem boa. Mas também é focada para o envelhecimento. Sim, não é... Não é assim, fisioterapeuta, aprenda a lidar com idosos. Ó, bom saber. Não tem como falar de cognição sem falar de neuroplasticidade. Tudo contigo. Plasticidade é a coisa mais linda que existe no universo. Ou não, né? Porque ela pode vir para o bem como ela pode vir para o mal. Tem um livro bem legal do Ivan Esquerdo que chama-se Memória. É um livro bem pequenininho, ele é bem fininho, ele é em português muito tranquilo, ele não castiga, ele é feito tanto para o público em geral quanto para o pessoal de saúde, em que o Ivan Esquerdo vai falar que assim, ó, memória é tudo aquilo que o cérebro aprende. Memória é tudo aquilo que tu já viveu, é só o passado, né? Só que o que é aprender no cérebro? Se eu pegar um cérebro e dizer o que foi um aprendizado? O aprendizado é a modificação das estruturas sinápticas. Quero dizer com isso. Tem a frase em inglês, né? Fire together, wire together. Dispara junto, cabeia junto. Quanto mais eu uso alguma coisa, mais o meu cérebro ele vai criando, meus neurônios eles vão criando novas conexões ou reforçando as conexões. Então, assim, um neurônio ele pode receber até 10 mil sinapses de neurônios diferentes. Quando esses neurônios começam a trabalhar muito num mesmo circuito, eu vou fortalecendo esse circuito. Eu melhoro a conexão entre os dois neurônios e porque a gente trabalha muito, a gente malha muito, a gente aumenta o trofismo individual dos neurônios. Então a plasticidade ela vai no nível celular aumentar o trofismo, no nível funcional melhorar o contato. Eu tenho também plasticidade pós-lesão, onde se, por exemplo, um neurônio lá perdeu o axônio, ele pode recriar um axônio. Se o neurônio do lado perdeu o axônio, mas a gente está em uma sinapse, às vezes eu cubro essa falta de axônio criando um axônio secundário. Assim. Então, tem vários mecanismos que são muito legais. Particularmente para minha área, o que eu acho mais legal disso é que eu tenho neurônios que estão envolvidos tanto no controle motor quanto na função cognitiva. E trabalhando o exercício, eu vou oferecer para esse cérebro uma quantidade gigantesca de neurotransmissores em áreas-chave. Córtex pré-frontal, que é aquele controle que a gente falou antes, controle de emoções, controle de comportamento. Entendendo que comportamento é tudo que um animal faz, tá? Não é só ficar sentado sem fazer bobagem, não ficar dentro da tomada, essa coisa toda. Então, assim, um neurônio ele pode estar envolvido numa escolha de um movimento, e eu faço exercício, eu estou escolhendo fazer um movimento várias e várias vezes, e aí ele também está envolvido numa resolução de um problema de matemática, na escolha de um caminho para chegar em casa. Por isso que quem faz treino de força às vezes fica meio burro depois, né? Tu terminou,
fiz tudo que eu podia, larguei, 2 horas depois, você tá morto, nada, né? Tá morto, isso é pra nada. Por quê? Porque trabalhou muito essa ativação. Né? Então, outra coisa que é super interessante, assim, ó, a gente pensa em núcleos da base, a gente pensa em distúrbios do movimento. Né? A paralisia agitante, que é a doença de Parkinson, é o mais famoso deles. Paralisia, porque tem uma bradicinesia, e agitante por causa do tremor. Só que o núcleo caudado, que é um desses núcleos, mais a substância negra, está envolvido também em aspectos emocionais. Comportamento romântico é mediado por dopamina. Quem é que libera essa dopamina? Substância negra. Quem é que vai usar essa dopamina e modificar o comportamento do córtex lá? São estruturas motoras. Isso é muito legal. E aí, voltando para a plasticidade, eu consigo ir moldando esse comportamento e ajustando a estrutura do cérebro de acordo com coisas que eu falo e faço. Então o cérebro está sempre mudando. Isso pode ser bom como isso pode ser ruim. Se eu começar a entrar com comportamentos negativos, e aí, na perspectiva da reabilitação, isso pode ser perigoso, porque se eu, fisioterapeuta, tiver uma postura ruim, tiver ansioso e for traumatizando esse paciente, eu posso criar iatrogenia, eu posso criar problema para esse paciente. Se eu pego uma pessoa que tem, por exemplo, um AVC, tem uma oportunidade boa de melhora, e eu permito que ela aprenda uma série de cacuetes do movimento, depois para tirar é muito mais difícil. Porque a plasticidade pode ser boa, pode ser ruim, depende do que eu faço com ela. O cérebro está sempre se adaptando, funcional e estruturalmente, porque no cérebro não dá para separar. Dentro da parte prática, quais estratégias de treino motor cognitivo tu considera importantes para o tratamento? Vai depender muito da fase, tá? Aquela questão da clínica voltada para o paciente. Eu tenho que adaptar a necessidade do paciente, o meu objetivo para a necessidade do paciente. Suponha que eu pego uma senhora idosa e ela está no início de um processo de Alzheimer. Ela já está numa etapa que a gente começa a chamar de desexecutiva. Ela já não opera mais o telefone de celular direito, ela esquece as coisas que ela está fazendo, ela se desorganiza no movimento. Aí eu vou colocar atividades que requeram atenção. Eu vou fazer um treinamento de equilíbrio, a senhorinha está em pé, eu posso botar 3 cones no chão, numerar esses cones para ela, que sejam cones de cores diferentes, e dizer, dona fulana, pé direito no vermelho, pé direito no azul. Então tem o movimento controlado para um lado, para o outro, a base abre, a base fecha, cruza, deslocamento antero-posterior, látero-lateral do movimento. Então eu tenho controle motor de equilíbrio associado, e aí vem a questão da dupla tarefa, associado a uma tarefa cognitiva. Ela tem que esperar o comando, então ela tem que controlar o impulso. Ela tem que seguir a ordem que eu programei. Eu posso dizer para ela uma ordem, por exemplo, e ela gravar essa ordem e fazer sempre do mesmo jeito. Ou eu posso fazer pegadinha, num percurso do corredor da casa. Eu coloco fitas de 2 cores diferentes. Eu digo, dona fulana, na ida a senhora pisa na fita branca, na volta a senhora pisa na fita azul. Pedacinhos colados aleatoriamente no chão. Ela tem que lembrar disso. E ela tem que prestar atenção. Então eu tenho uma questão atencional associada, eu tenho uma questão de controle associada, questão de memória. Então eu acho que a dupla tarefa ela tem que invariavelmente estar dentro de qualquer trabalho de reabilitação com idosos. Tu acha que o ambiente terapêutico influencia na recuperação do paciente? Sem a menor sombra de dúvida. Influencia de novo, para bem ou para mal. Se eu tenho uma pessoa que ela tem uma doença de Parkinson, por exemplo, e eu coloco ela num ambiente ansiogênico, eu vou piorar o sintoma motor. Então eu estou fazendo mais mal do que bem. Eu quero treinar equilíbrio de uma pessoa com Parkinson. E aí eu estou numa clínica, tá bagunçado, tá tocando música, tá gente entrando e saindo, porta batendo, essa pessoa vai ficar com a rigidez aumentada e ela vai ter mais dificuldade para se movimentar. Porque ansiedade, mecanismo de antecipação, dopamina. Então eu vou interferir negativamente ali. Entretanto, o contrário. Eu tenho um ambiente que ele é enriquecido para o paciente.
Eu tô lá, tá um ambiente legal, a gente conversa entre os exercícios, eu permito que essa pessoa tenha tempo de organizar o pensamento dela, porque às vezes essa pessoa vai ter dificuldade de fala, então eu não vou criar novos problemas, eu vou deixar ele conversar, vou conversar com essa pessoa. Se ele gosta de música, pode ter uma música que ele goste, ou ela goste, né? Cores podem ser uma opção. Para os idosos que têm algum grau de demência, isso é ainda mais importante, porque eu tenho estímulo, eu vou enriquecendo o ambiente, eu vou trabalhando vários aspectos cognitivos que eu, Luiz Fernando, não estou ciente do que está acontecendo. Agora, esse cérebro está captando cores diferentes, padrões de movimento diferentes, conversas diferentes. Isso tudo vai estimulando aquela circuitaria que a gente estava conversando antes. Quais ferramentas, testes, avaliações, escalas que tu mais utiliza? Ou elas são de fácil acesso? São. As escalas para geriatria elas são bastante fácil acesso. Eu uso bastante o TUG, acho que é uma ferramenta super legal, porque eu consigo avaliar dentro do TUG, por exemplo, e aí eu uso o TUG normal e o TUG com duplas tarefas, eu vou explicar logo em seguida. Força de membro inferior, potência de membro inferior, a velocidade de marcha, que é um indicador importante, né? A gente sabe que idosos que caminham com velocidades inferiores a 1 metro por segundo têm mais risco de queda. Eu não preciso de muita coisa, eu preciso de um cone, de um copo, de um potinho plástico para marcar o ponto de retorno, uma cadeira, uma fita métrica, um cronômetro, dá para fazer em qualquer lugar. O próprio celular hoje em dia, né? O próprio celular. Então eu vou conseguir medir a função dessa pessoa, né? Entendendo que função é para que ela exista no mundo. Depois eu tenho as escalas, a escala de depressão, GDS é importante para os idosos. A gente sabe que idosos com sintomas depressivos que não são tratados têm um pior prognóstico para qualquer coisa, né? Porque o idoso vai ficar mais sentado, ficou mais sentado, perde mais massa muscular e aí fragilidade. Eu gosto muito hoje em dia da marcha em 8, posiciona 2 objetos, cones, com uma distância de mais ou menos 1 metro a 1,5 metro, e eu peço para a pessoa contornar, e aí eu consigo avaliar o equilíbrio lidando com essa força centrífuga, eu acho interessante. As escalas do Minimento e do Moca, eu já usei mais, hoje em dia eu já não vejo mais tanta necessidade de usar eles, não sei que eu vou fazer um comparativo de longo prazo, porque eu acho que consome tempo, são legais de fazer, para ter uma ideia, mas como eu já estou fazendo isso há muito, muito tempo, na conversa tu vai conversando com o paciente, vai interagindo com ele, tu vai vendo se ele pega todas as ironias, se pega as piadinhas, né? Vai vendo como é que a pessoa fala e tal. Mas eu acho que esses Minimento e o Moca são bem legais. O TUG tem que ser feito e tem o TUG com dupla tarefa. A literatura é bem abrangente com relação a isso. Eu peço para a pessoa caminhar, por exemplo, nomeando animais. Eu peço para a pessoa caminhar falando palavras que comecem com alguma letra específica, F, A ou S, são as letras que se usa como referência. Eu peço para a pessoa fazer o teste contando regressivamente, e aí eu consigo ter uma ideia do quanto perdeu velocidade. Eu faço TUG, fez lá, vamos lá, 10 metros, fez em 6 segundos. Aí eu faço com uma dupla tarefa e aumenta mais do que 20%. Esse é um mau prognóstico, tanto para queda quanto para questão cognitiva de longo prazo. Hoje o fisioterapeuta ele é o principal profissional que vai trabalhar combatendo as doenças degenerativas e também os distúrbios cognitivos? Eu acho que não existe um profissional. Os assuntos são muito complexos para que seja um profissional só. Se não tiver uma parceria legal entre um profissional da psicologia, às vezes um terapeuta ocupacional, que costuma ser o profissional último a ser contratado, terapeuta ocupacional, às vezes neuropsicólogo faz parte da equipe, o neurologista e o geriatra que peguem junto, não tem fisioterapeuta que faça milagre. Qual área da cognição motora você acredita que ainda precisa ser urgentemente estudada? Está faltando estudo, está faltando gente falar? Olha, eu acho que memória de trabalho é uma coisa que se fala bastante na literatura, mas se eu tentar falar sobre memória de trabalho para público em geral, mesmo profissionais de saúde, o pessoal não sabe nem do que eu estou falando. A memória de trabalho, ela é a consciência do sujeito.
é onde todos os estímulos que vêm da periferia, que entram no cérebro, o cérebro é surdo, cego, né? E não tem nenhum sistema proprioceptivo, ele pega essa informação que chega como sinais elétricos, depois traduz e recria o mundo na consciência, e a consciência mora na memória de trabalho. Eu sei que atrás de mim, em algum espaço aqui dessa parede, tem um Pikachu bombado, porque eu vi isso. Natural. Suco não, né? É só whey. Porque está gravado na minha memória de trabalho essa informação. Eu sei onde eu estacionei meu carro, está gravado na minha memória de trabalho. Daqui 6 meses eu não preciso lembrar disso, mas eu preciso saber disso agora. Por quê? Porque quando eu for pegar o copo, eu não posso fazer um movimento muito amplo, porque eu vou derrubar o copo. Então eu tenho que ter mais ou menos uma ideia aproximada dessa questão espacial que está, enquanto eu estou funcionando com essas informações, está armazenado na minha memória de trabalho. E a memória de trabalho, só para concluir, é dos domínios cognitivos, que são aqueles construtos cognitivos, o que a gente consegue agir com mais facilidade, porque é o que mais se relaciona ao exercício físico. Hoje existem centros ou clínicas que são especializadas neste tipo de pacientes? Existem centros de reabilitação cognitiva, existem alguns em Porto Alegre, mas via de regra eles são comandados e o direcionamento deles é para a área da psicologia. Uma vez eu até tive uma conversa assim que não terminou tão bem quanto eu gostaria, com uma neuropsicóloga, e ela me disse assim, mas fisioterapeuta não pode trabalhar com reabilitação cognitiva. E eu falei para ela assim, como? Como é que eu não posso? Se eu estou fazendo um exercício físico que vai envolver atenção, controle inibitório para não pisar na fita azul, quando eu disse que não era para pisar na fita azul, ou organização, sequenciamento de movimento, memória de trabalho, como é que eu não vou trabalhar com reabilitação cognitiva? Eu não tenho como. Tá, põe a pessoa deitada, liga o tênis e fica em silêncio no escuro, ok. Aí não tem reabilitação cognitiva nenhuma acontecendo, mas do contrário, sempre tem. E dentro dessa visão, tu acredita que muito em breve... Não, muito em breve não tem como, porque a gente já conversou que não existem cursos mais focados em reabilitação cognitiva. Que eu conheça. Que tu conheça. Mas como tu tá na área, normalmente quem tá na área sabe, né? Pós-graduação específica para essa área, nada. Nada. Pós-graduações em gerontologia vão abranger essas doenças. Sim. Pós-graduações em neurofunção vão abranger as técnicas. Tem que juntar tudo numa só. Juntar os dois é um trabalho individual. Não tem ainda que eu conheça um curso que faça isso. E dentro dessas possibilidades, a gente está falando aí de milhões de pessoas. E hoje, dentro do que tu vê, existe dentro da graduação disciplinas mais focadas ou a mesma coisa? Tem a disciplina de geriatria e tem outras disciplinas para falar de outros... Eu me afastei da academia, tá? Eu não estou envolvido com aula formal há muito tempo. Eu dei aula de pós em algum momento, mas acabei largando também. Mudou, tá? Da minha época para cá, mudou. Eu tive uma cadeira que foi saúde do idoso, que a gente viu do alfinete ao foguete. Né? E aí Essa eu tive também. E aí tu sai, o que aconteceu aqui, né? Mas, por exemplo, na PUC tem o professor Regis. Né? O professor Regis é um sujeito excelente, ele é além de ser uma boa pessoa, um sujeito admirável, ele é um cara que está sempre buscando. Então ele é um cara que traz para as aulas dele esse tipo de reflexão. Eu tenho muito pouco contato com o pessoal da URGS, não sei como é que está indo especificamente, mas eu sei que na fundação já começa a ter, desenhado dentro da cadeira do envelhecimento humano, algumas conversas nessa linha, porque, de novo, o professor Philip Stiger, que faz parte dessa cadeira, nós começamos a ter essa conversa lá em 2016. E eu sei que essa é uma conversa que para ele é muito importante. Então eu tenho certeza absoluta que está dentro da cadeira. Show de bola. Mudando um pouquinho, saindo dessa parte mais
Técnica, qual foi a paciente que mais te ensinou sobre o valor do movimento? Deve ter vários, né? Porque tu tá lidando direto com as pessoas... com octogenários, né? Octogenários e nonagenários, os grandes idosos. Então é muito interessante ver a relação que as pessoas idosas têm com o movimento. As mulheres têm uma grande briga para se manter funcionais. Os homens têm uma grande briga para não aceitar que não são mais funcionais. Então acho que uma coisa que Como tudo na vida, os homens têm dificuldade de aceitar. O homem foi feito para morrer, né? Não tem jeito. Não tem. Mas tem uma paciente específica, que é uma senhora que eu já atendo ela desde 2021. Ela tem uma demência mista. Que é uma demência mista? Demências elas tendem a vir como grupinho, tá? Eu não vou ter especificamente Alzheimer ou especificamente doença cérebrovascular, né? Demência vascular. Um sujeito hipertenso, dislipidêmico de toda a vida, que tem predisposição para ter Alzheimer, ele vai ter o Alzheimer e ele também vai ter os vasos sanguíneos do cérebro ruins, hein? É o kitzinho. Infelizmente, kit não é só vodka com energético, kit às vezes é doenças neurodegenerativas. Então, assim, hoje eu diria que são 2, tá? Tem essa senhora que me ensinou a ser mais afetivo com os meus pacientes, me permitir brincar junto, que eu fui muito duro nisso na minha carreira, assim, né? Eu não tenho barba, eu tenho 36 anos, eu ainda não tenho assim uma cara de homem, então eu achava que tinha que ser sério para ser levado a sério. Grande bobagem. E um outro senhor, que esse sim eu vou levar pro coração pro resto da minha vida, é um senhor que eu atendia ele e a esposa. Ele já estava num grau avançado de Alzheimer, ele não conseguia mais falar absolutamente nada, ele tem uma função física muito impressionante, ele é um senhor que hoje tem 84 anos, ele é forte, ele dá um sofrimento para as cuidadoras do residencial que ele mora, mas ele via a esposa dele, mudava a expressão, afeto, carinho, ele segurava na mão dela e ficava fazendo carinho. Então, assim, esses 2 pacientes, uma senhora que me ensinou a brincar, eu sou muito grato, melhorou muito a minha vida, e esse outro senhor me, assim, reacendeu a esperança na humanidade, de que se eu tirar os interesses secundários, se eu tirar o que é esperado da sociedade, se eu tirar os meus ganhos pessoais, se eu tirar, ainda pode sobrar um ser humano afetivo e carinhoso com amor para distribuir. Show. Quem envelhecer bem sob a sua ótica? Cara, existe uma definição de envelhecimento bem-sucedido. Tá? O envelhecimento bem-sucedido ele não é ser o Warren Buffett, ter bilhões na conta e tá todo rengo. Envelhecimento bem-sucedido é uma pessoa que vive pouquíssimos, quiçá nenhum ano, com dependência. O Rio Grande do Sul tem as zonas azuis, né? Nova Prata é um grande exemplo disso, onde as pessoas envelhecem mantendo núcleo de amizade, mantendo funcionalidade, mantendo vida social independente. Isso é envelhecer bem. Posso fazer um outro pequeno comentário? Deve. Tem um estudo sensacional que foi conduzido por Harvard, acompanhou 2 gerações de senhores que eram jovens, se não me engano, em 1930. Esses senhores, na sua grande maioria, já morreram. O estudo continua com os filhos e no leito de morte ou no fim da vida eles perguntam para essas pessoas quais são as tuas conquistas e quais são os teus arrependimentos. Ninguém se arrepende de ter focado em manter boas amizades, as pessoas se arrependem de ter trabalhado demais, as pessoas não se arrependem de ter passado tempo com a família, as pessoas se arrependem de ter brigado por bobagem. Então, assim, invariavelmente, no fim da vida, o que é essencial é que tu tenha um corpo que funciona, uma cabeça que funciona, claro que não dá, não diferenciamos, né? Um corpo que funciona e pessoas que tu possa amar. Como a fisioterapia pode ser a ponte entre o paciente e uma autonomia perdida? Putz, cara, eu acho que sem a fisioterapia não existe essa ponte. O pessoal da educação física às vezes faz um bom trabalho, mas dependendo o início, o momento em que o paciente chega, porque às vezes assim, eu vou pegar um senhor octogenário, tá? Ele foi ensinado de que homem não vai ao médico. Aí agora ele tá viúvo e ele tá com um andador.
ele não tem vida social, porque ele não sai de casa, ele não tem mobilidade, porque ele não tem força de membro inferior, ele não tem equilíbrio para ficar em pé, então ele não faz nada porque ele não pode soltar o andador. Quem é que vai primeiro chegar na casa dele, começar uma conversa, falar uma bobagem, trabalhar a força, dar uma olhada na geladeira, ver se ele está comendo proteína o suficiente, ver se ele está comendo fibra o suficiente, que vai encher o saco dos filhos, precisa levar no cardio, precisa levar no neuro, quem é o geriatra dele? Não tem, vamos providenciar um geriatra. Normalmente é o fisioterapeuta. Bloco final, Hum. perguntas. Uhum. Você faz o que você prega? Sim. Sou chatíssimo. Conviver comigo é um pé no saco. Opa, desculpa, porra. Não, essa aí tá tranquila. Treina. Sim, hoje eu tô com um bebê. Começou o power ou não? Não, ainda não. Não. Eu tô com uma bebê de 6 semanas em casa. Então, quando a minha filha tava para nascer, eu conversei com a minha mulher. Nós temos uma varanda que ela é envidraçada. E disse, esquece churrasqueira. A churrasqueira foi pro saco. O que nós vamos fazer... Mas não tinha na churrasqueira? A churrasqueira existia. Tá. E existia um espaço com uma mesa. Tá, entendi. O recado do guerreiro. Tira tudo. Agora nós temos uma bicicleta de spinning, nós temos kettlebell, nós temos argola no teto, a gente tem rack de agachamento, porque eu não posso ficar sem. Eu trabalho fazendo força, eu sou um estivador glorificado, eu brinco às vezes, e eu incomodo muito com a alimentação. Inclusive os meus sogros, que eram muito resistentes a exercício e alimentação, eu enchi tanto a paciência deles que eles cederam. E hoje eles dizem, que bom, porque a gente consegue pegar a Malu, que é a minha filha, no colo, porque ela tá um bebê grande e pesado e a minha sogra não conseguiria. Né? Então, sim, eu faço o que eu prego. Legal. E eu prego o que eu faço. Um autor que te inspira? Cara, autores eu gosto muito de ler, então tem vários, mas eu vou nesse momento aqui divergir um pouco do nosso assunto principal, mas não tanto. Tem um primatologista chamado Franz de Waal, ele é alemão. Ele tem um livro que é sensacional, chama-se Primatas e Filósofos, tem em português, compra-se online. É um livro que não é muito grande, um livro fininho, assim. O livro foi diminuindo, né? Um livro fininho, assim. Foi se adequando ao nosso atual momento. Que as pessoas leem cada vez menos. É um panfleto. Em que ele vai discutir essa questão que eu falei do senhor esse, né? Ele vai discutir dentro a comparação do humano com os nossos dois parentes mais próximos, que são o chimpanzé, que quase que representa a nossa capacidade de violência, né? O nosso primo mau, por assim dizer, mas não tanto, e o bonobo, que é o nosso primo bom, que são macacos que resolvem conflitos dentro do grupo em vez de trocar porrada, que eles às vezes trocam, mas eles trocam sexo entre eles, é uma coisa interessante, assim, de ver uma sociedade onde não só violência existe, e o humano cai exatamente no meio. Então tem muitas coisas com esses nossos primos que são semelhantes na formação desde o bebê até o adulto. E aí a gente consegue dar uma separada do joio no trigo, assim, né? Que faz a gente lembrar que nós somos um bando de primata pelado e que se acha muito especial. Nem tanto, assim. Nem tanto. E de onde veio esse interesse pelos primatas? De onde veio essa... Cara, eu sempre fui nerd, né? Mas o nerd da minha época gostava de Yu-Gi-Oh!, de Dragon Ball... tá. Dragon Ball nem tanto, eu sempre chego com o meio babaca. Vou botar o planeta inteiro na reta porque eu quero lutar com o cara mais forte. Mas enfim, é o herói de alguns, não vão falar muito mal. Eu sempre fui nerd, sempre gostei de filosofia, e chega um ponto em que tu precisa tentar entender o que é o animal por baixo de todos os aprendizados e toda a cultura. Cultura é a memória de uma sociedade. As roupas que a gente usa, as palavras que a gente usa, usar relógio com pulseira de couro versus usar relógio de ouro, o carro, tudo isso, todos os nossos comportamentos de aquisição de bens, de competição por status, comportamentos de sexualidade, comportamentos que se repercutem em fazer atividade física, por que quando eu deixo de ter 7 anos eu não posso mais subir em árvore na rua porque é um absurdo um adulto subir em árvore? Por quê? E aí, para conseguir chegar nesses porquês, eu preciso voltar para a base. Quem era esse indivíduo, o que era esse organismo, antes de eu botar esse monte de regras que é colocado já antes da criança nascer.
E aí eu acabei voltando para os primatas, que é o mais perto disso. Início. Muito embora grupos distintos de chimpanzés e bonobos, por exemplo, tenham rituais internos próprios, ou seja, eles têm cultura. Nossa. Porque, na verdade, eles estão na idade da pedra, né? Sim. Um mito ou alguns mitos que você gostaria de destruir sobre cérebro ou envelhecimento? Aquela coisa que tu vê lá a tia do WhatsApp mandando e tu fica possesso, ou aquela informação do blogueiro lá no Instagram que tu diz, não acredito que ela falou isso. Cara, aqui é uma enxurrada, né? Mas nem vamos começar por aquela que pessoa mais velha não pode fazer exercício físico, né? Essa aí então descarta. eu acho que já que tu trouxe... Essa aí descarta. Essa aí, assim, ó, idoso tem que treinar potência, tá? Idoso que não treina potência tá afadado a um fim muito triste. Idoso tem que treinar força. Idoso tem que treinar força por causa da massa óssea, por causa da massa muscular, por causa do recrutamento de fibra. É impossível imaginar um idoso saudável que não treine força e que não tem potência. Outro mito, idoso não toma suplemento de proteína, balela. Idoso toma suplemento de proteína, tem que tomar suplemento de proteína para manter a massa magra. E agora a creatina, que é a cura de tudo. Cara, a creatina é sensacional. Não faz mágica. É. Não faz mágica. Mas de vez em quando a gente tem esses momentos de alguma coisa milagrosa, né? Cara, o marketing é fogo. É fogo. É produto. Eu gosto muito eu penso assim, o mundo fitness é um negócio sensacional. É muito marketing, né? Sim. Então as coisas vão indo e voltando, indo e voltando. Há 2 anos atrás era o CrossFit, agora é o tal do Hyrox. Aí daqui a pouco volta o spinning. Aí depois, então é uma coisa que troca muito, né? E o que eu tenho achado super interessante nessa função toda é que antes era quer ser saudável, intervalado, alta intensidade. Agora, quer ser saudável? Mantém treino na zona 2 ali, 120 BPM para um adulto, longevidade, saúde, sucesso. Então são coisas que a gente tem que ir trabalhando aos poucos. Luiz, pra gente finalizar, tenho aqui deixa eu só ver se eu não fiz uma coisa errada aqui, né? Antes de... Não, tudo dominado. Pra gente finalizar, tem aqui um presente da PhysioWork pra ti. Como eu já sei, já me falou que tu é um cara que lê. Toma café? Toma, café, já falou também que toma café. Então aqui é um presente da PhysioWork, um livro. Então é um cara que com certeza a gente não vai precisar estimular a leitura, mas que a gente consiga pelo menos transmitir esse recado para você que está olhando, para você que não lê um livro faz tempo, que você tenha esse hábito, comece a ler 1, 2, 3, 4 livros para justamente adquirir conhecimento, que é o conhecimento mais barato que a gente tem. Espero que goste. Muito obrigado. Caso já tenha lido, a gente pode ver outro. Olha só. Sem esforço. Já leu? Ainda não. Eu tive uma fase, como todo mundo ali durante a pandemia, mercado financeiro, negócios. Você teve essa fase. Eu li muito sobre mercado financeiro e toda essa questão do mindset empresarial, tanto que eu acabei fazendo um MBA de gestão em saúde no Moinhos, né? Bem legal, bem legal. Mas esse aqui eu ainda não conheço. É um livro muito bacana, ele é canequinha, cafezinho, esse cafezinho é aquele que tu coloca em cima, assim, ó, aí tu vai colocando... Mas é muito chique. O café, assim, ó, ele já é pronto para fazer, ele é praticamente um coado Sim. personalizado. Sensacional. Já faz na canequinha, já lê o livro. Valeu. Deixar aqui no cantinho. Luiz, agora tu vai olhar naquela câmera lá, vai respirar fundo, encher o peito, aquele olhar 45 e vai deixar um recado para os estudantes e profissionais que estão nos assistindo sobre perspectivas da área, sobre onde eles devem procurar informações e formações, principalmente para aqueles que estão se formando ou para aqueles que já trabalham com a Geronto e querem buscar formações especiais nessa área. Fica o spoiler que em breve o Luiz vai dar um curso aqui na PhysioWork para nós, vamos ser os primeiros a ter esse curso. Então, teu momento. Eu acho que o recado principal que eu gostaria de deixar é: tem muita margem para melhorar a qualidade de vida dos idosos.
Envelhecimento não é sinônimo de doença. Envelhecimento traz consigo uma série de doenças, mas não são sinônimos. Então, aquela coisa de esse joelho direito dói porque é a idade, deveria doer também o esquerdo. Então, idade não causa lesão necessariamente. Idoso melhora quando a gente faz um trabalho dedicado. E para isso eu acho que é muito importante que nós fisioterapeutas tenhamos 2 pilares. A primeira é uma curiosidade quase infantil de ir buscando sempre um novo assunto para tentar entender e trazer isso para a clínica. E a outra coisa é, nesse caminho, ter a sabedoria de não se perder. Se na graduação os professores ensinaram aquele arroz e feijão, é porque aquilo é clássico. E se é clássico é porque funciona há 40 anos, né? A fisioterapia começou depois da Segunda Guerra e tem princípios que estão sendo utilizados desde aquela época porque eles funcionam. E eu acho que esses são os meus recados para os colegas e estudantes. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, de seguir o @physioworkrs, deixe seu comentário aqui, sugestão, dúvidas, clica no joinha para que cada vez mais pessoas recebam esse nosso conteúdo e em breve a gente está de volta com muito mais. Luiz, muito obrigado. Eu que agradeço. E até a próxima, pessoal. Valeu!